This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, sim, eu sou a Bruna. E essa semana é o mini episódio. A Fabi não tá aqui porque ela está fazendo mudança. Na semana que vem, a Jéssica já está de volta para gravar o episódio principal comigo. E aí depois a Fabi também já vai estar livre para gravar aí os medinhos e contar as historinhas dela. Então, só peço desculpas antecipadamente, porque esse episódio é de um caso chinês, então eu provavelmente vou estar falando os nomes errado, então peço desculpas aí aos ouvintes que são de família chinesa, mas vou tentar dar o meu melhor. Então, bora lá direto para o caso de hoje. A Jiao Ai-wing, ela nasceu em março de 76 em Shenzhen, na China. Ela tinha uma irmã mais velha chamada Jiao Ai-hua, que por conta da família ser muito pobre e passar por dificuldades, a irmã mais velha precisou largar os estudos para ajudar na renda familiar. Mas a Jiao continuou a escola e a irmã e os pais dela se esforçavam muito para que ela tivesse essa oportunidade de estudar e no futuro conseguir uma vida melhor para toda a família, né? Porque você, com uma família pobre, né? Você conseguir mandar um filho para a universidade, aí é uma perspectiva de futuro melhor para todo mundo. Então, o esforço da família deu certo e a Jiao conseguiu entrar na Universidade Nanjing em 95, onde ela ia estudar computação no Departamento de Gestão da Informação. Ela se mudou para a cidade de Nanjing, né, onde ficava o campus da universidade, e combinou com a família que eles iam manter o mínimo de contato possível para que ela pudesse se concentrar nos seus estudos. Até porque em 95, né, não tinha... A internet aí não estava espalhada pelo mundo, né, era mais difícil manter esse contato, era só por telefone, não tinha celular. Então, eles combinaram isso, assim, que ela ia manter o mínimo de contato possível com a família, porque ela precisava focar ali nas provas, em estudar os materiais que ela precisava estudar. E por conta disso, ela não foi informada de vários acontecimentos familiares ali que aconteceram, né, durante esse primeiro ano que ela passou na universidade, incluindo a morte de um dos seus avós e o casamento da irmã mais velha. E os seus colegas de estudo descreviam ela como uma jovem muito reservada, bem introvertida e muito simples. Ela era muito humilde, assim, ela não gostava de interagir com outras pessoas e ela passava a maior parte do tempo focada nos estudos. A Jiao dividia um quarto com outra jovem nos alojamentos estudantis da universidade. E aí, no dia 10 de janeiro de 96, né, ela já fazia um ano que ela estava estudando, essa colega de quarto foi pega usando um eletrodoméstico que ela não podia usar. Eu não consegui encontrar informações mais precisas sobre exatamente o que aconteceu, apenas até as informações em chinês, né, que eu usei tradutor para tentar entender, dizem que ela fez uso ilegal de um eletrodoméstico. Então, eu não sei se era algo fora das regras que ela usou, ou se era algum horário proibido, ela fez barulho. Enfim, essa colega de quarto fez isso ali, quebrou uma regra do dormitório. Só que a administração do dormitório onde elas moravam resolveu que as duas seriam punidas
punidas igualmente, tanto a Dial, que não tinha feito nada, quanto essa colega de quarto que quebrou as regras. E a Dial começou a discutir com eles, né, com a administração, porque ela achava que isso era uma injustiça, porque ela não tinha feito nada de errado, ela só dividiu o quarto com essa outra moça. Então, depois dessa discussão com a gerência dos dormitórios, ela estava muito brava e ela saiu dos alojamentos e ela nunca mais foi vista com vida. O desaparecimento dela foi reportado alguns dias depois pela universidade, mas a família da Dial só recebeu a notícia de que ela tinha desaparecido no dia 19 de janeiro, aí quando foi feita uma descoberta horrível. No dia 19 de janeiro, um trabalhador de saneamento estava passando pelo campus da universidade quando ele se deparou com uma sacola que estava largada em um gramado cheio de neve, porque era inverno, né? Então, tava ali na neve uma sacola. E aí ele resolveu ver o que era. E ele se deparou com o que parecia ser alguns quilos de carne de porco cortada em pequenos pedaços. Ele acreditou ter tirado a sorte grande, né? Porque ele não tinha muito dinheiro, né? Era um trabalhador muito simples. Então, às vezes ele não conseguia comprar carne de qualidade ou em muita quantidade. E ele levou a sacola pra casa pra, né, ver se ele podia aproveitar alguma coisa. Então ele começou a separar e lavar essa carne, né? Pra caso de qualquer bicho ter entrado na sacola durante o tempo que ela ficou no chão, enfim. Até que alguma coisa estranha chamou a sua atenção. Em meio aos pedaços picados dessa carne, o homem encontrou 3 dedos humanos. Essa pessoa imediatamente chamou a polícia, e aí a polícia confirmou, né, isso que eu acho que seria a descoberta mais terrível, que é o conteúdo da sacola, na verdade, se tratava, sim, de carne humana. Não apenas os dedos, a carne picadinha tinha sido uma pessoa. Então, as autoridades logo começaram uma busca, né, pelo campus, ali, os arredores da universidade, e descobriram mais 8 sacolas e também cobertores que continham pedaços picados de carne humana e órgãos parcialmente cozidos. Entre os dias 20 e 30 de janeiro, a cabeça e as roupas da Dial foram encontradas. O corpo da Dial foi cortado em mais de 2.000 pedaços. A cabeça dela e os órgãos foram fervidos por vários dias. Não se sabe por que a polícia acha que talvez seja para tirar evidências, mas, né, existem teorias de que pode ter sido para outras coisas. Alguns órgãos, como o coração, o fígado e o baço, nunca foram encontrados, e a equipe forense só conseguiu identificar os restos como pertencentes a uma mulher por meio de análise de pelos e tecidos musculares do corpo, e a Dial só foi identificada pelos familiares por conta de uma pequena verruga na bochecha. Porque, assim, 2.000 pedaços. Ela foi cortada em milhares de pedacinhos. Então, essa pessoa passou muito tempo aí fazendo questão de que qualquer prova do que aconteceu com ela fosse destruída. Muitos dias já tinham se passado desde o desaparecimento dela, né? Mais precisamente 9 dias. E por isso, os rastros do assassino da Dial já estavam frios. A universidade contatou as autoridades e a família da Dial apenas quando os restos mortais foram encontrados em sacolas espalhadas pelo campus, e por isso o trabalho da polícia se tornou ainda mais difícil. Não tinham pistas para serem seguidas. Os detetives responsáveis pelo caso acreditavam apenas que a pessoa que assassinou a Dial era alguém com conhecimento extenso em anatomia para conseguir dissecar o corpo dela de uma maneira tão extrema. Então, segundo o relatório da polícia, eles acreditam se tratar de alguém que trabalha ou como um cirurgião ou em um açougue. Então, seria alguém ligado a saúde, mas de algo específico, né, que tenha conhecimento extenso de anatomia, ou uma pessoa que lida aí, né, com dissecação de animais. Os policiais investigaram e colheram depoimentos dos estudantes e professores da universidade. Foi feita uma grande busca nos arredores e nos locais onde esses restos mortais da Dial foram encontrados, mas nenhuma pista apareceu. Foram feitos 2 perfis de suspeitos, mas o departamento da universidade não conseguiu encontrar ninguém que batesse com as características descritas nesses perfis. E logo nessa época também, a imprensa divulgou uma foto da Dial, né? Assim, onde ela usava uma jaqueta vermelha e ela tinha o cabelo bem curtinho, assim.
E as pessoas entraram numa histeria coletiva, onde foi se criando um boato de que estaria aí um assassino à solta que tinha como alvo mulheres de cabelo curtinho que usavam roupas vermelhas. Então, ali já atrapalhou mais ainda o pouco que a polícia tinha pra seguir, já atrapalhou muito mais porque as pessoas ficaram apavoradas, porque realmente é um caso horroroso. E nada deu certo, né? Tudo ali nesse caso se atrapalhou pra ninguém encontrar quem que fez isso com a Dial. Então, o tempo foi passando e nada de novo apareceu que pudesse ajudar a capturar quem assassinou e mutilou o corpo dela. No aniversário do assassinato dela, em 2021, o Departamento de Investigação Criminal do Ministério da Segurança Pública disse em comunicado que o caso não se limitava ao estatuto de 20 anos para acusação, que eles têm lá na China isso, né? Se passou 20 anos, você não pode mais acusar alguém de um crime. Só que eles falam que, nesse caso, isso não se aplica. Então, por isso, a polícia continua a investigar e o caso, atualmente, ainda está em aberto. Claro que, né, tá lá numa gaveta, porque os policiais não têm nem por onde começar. Apesar de, atualmente, né, a gente ter os recursos de DNA, mas não tem muito como recuperar DNA, assim, é muito difícil, né, desse caso. Até porque... Mas é uma possibilidade, porque recentemente teve um caso na China que aconteceu alguns anos antes desse da Dial, que um jovem estudante de medicina também foi morto. E o assassino foi pego, acho que uns 2 anos atrás, por conta de DNA. Porque um tio dele foi preso e aí teve, né, a amostra de sangue coletada e bateu nos registros lá da polícia. Então a polícia da China tá fazendo igual a polícia dos Estados Unidos tá fazendo com alguns casos, né, colocando tudo num banco de dados. E aí, conforme o tempo vai passando e as pessoas vão sendo presas ou vão fazendo exames de DNA para qualquer outro motivo, eles vão conferindo esse banco de dados aí para ver se tem algo compatível, né, com algum caso antigo. Então, essa é a esperança, né, de que aconteça para esse caso, porque não tem muito o que seguir. Também em 2021, um advogado chamado Zhou Jiansheng acompanhou a irmã mais velha da Dial para abrir um processo contra a Universidade de Nanjing em nome dos seus pais idosos. Os pais acreditam que a equipe de administração do dormitório da universidade puniu injustamente a Dial por sua colega de dormitório ter usado aparelhos eletrônicos, o que levou a Dial a deixar o prédio do dormitório com raiva e, argumentam eles, posteriormente contribuiu para o assassinato dela. Isso porque ela não teria saído da universidade, né, dos alojamentos, àquela hora da noite, se não tivesse acontecido isso, né? E a universidade também não contatou a família depois do desaparecimento dela, apenas quando seus restos mortais foram encontrados. E o advogado declarou em uma entrevista o seguinte, abre aspas: "É precisamente porque a Universidade de Nanjing não desempenhou suas responsabilidades de gerenciamento de dormitório que o caso perdeu a melhor janela de tempo para investigação e o assassino teve tempo suficiente para cometer o crime e escapar. A falta de provas faz com que o caso permaneça sem solução por 25 anos. Queremos saber exatamente o que aconteceu com a Dial Aiking no dia em que ela saiu do dormitório. Ela foi assassinada no campus da universidade? Qual a responsabilidade da universidade? Esperamos que o tribunal possa descobrir." Fecha aspas. Ele também afirmou que, como algumas partes do corpo dela foram encontradas no campus, não se pode descartar que ela tenha sido assassinada em outro lugar e a pessoa levou pra lá, né? Então, seus pais acreditam que a Universidade de Nanjing foi negligente em seu dever de cuidar da administração escolar e que isso contribuiu para o seu assassinato. A família processou a universidade em 1,62 milhões de yuans, que seria o equivalente a mais ou menos 246 mil dólares, isso por despesas funerárias e outros danos. A Diao Aihua, que é a irmã mais velha dela, né, da vítima, disse ao iFeng News que o processo era sobre a responsabilidade da universidade desde o momento em que ela deixou o prédio até o assassinato e não se tratava de buscar compensação, mas sim de buscar justiça. Ela disse também em entrevista o seguinte: "Meus pais são muito idosos. Buscar justiça fará com que eles morram em paz no futuro." O caso da Diao é conhecido então como o Black Dahlia chinês, né? Que, pra quem não conhece, o caso da Black Dahlia também foi
Aí tomou as manchetes. Até hoje, né, existem muitas teorias do que aconteceu e ninguém sabe realmente o que aconteceu, né, por conta das circunstâncias. Então, o caso da Dial também é assim. Ele até hoje é tema de muita investigação particular na internet e teorias sobre o que pode ter acontecido e quem é o assassino. Inclusive, recentemente teve em um fórum uma pessoa que fez várias teorias, assim, de que ela teria conhecido alguém, porque ela fazia algumas caminhadas, né? Ela tinha esse costume. Então, a pessoa postou assim, ela pode ter conhecido alguém numa banquinha que tava no caminho das caminhadas dela, e essa pessoa assassinou ela. Enfim, teorias, né, gente? Não tem nada pra suportar elas, só apenas teorias. E uma coisa triste, né, é que os restos, mais triste ainda do que tudo isso desse caso, é que os restos mortais da Dial permanecem em custódia da polícia e a família até hoje não teve a oportunidade de um enterro de verdade, né? Eles fizeram um enterro ali só pra ter uma oportunidade de se despedir dela, mas caixão vazio, né? Então, porque os restos dela ainda estão com a polícia e esperamos então que surja aí, né, alguma coisa que quebra esse caso, que bote pra frente, que pelo menos traga algum conforto ali pra essa família de ter pelo menos um pouquinho de justiça. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. E você também pode nos apoiar. Entra lá no nosso site, milcrimes.com.br, e apoiando com mais de R$15 mensais, você escuta as gravações dos episódios principais. Você também pode entrar no nosso Discord, onde a gente sempre tá por lá, a Fabi tá sempre lá conversando no chat com a galera, a gente conversa sobre várias coisas, vai rolar o RPGzinho aqui final do mês, e pra entrar no Discord, então, você tem lá o link no nosso site, se não tem na bio do Instagram também. É só você procurar por lá. E é isso então, gente. Muito obrigada, beijos e até semana que vem. Tchau, tchau.